Bom, nós vamos conversar agora um pouco sobre adubação com o uso de micronutrientes, né? A utilização de micronutrientes na adubação, nos programas de adubação. Bom, lembrando o que são micronutrientes, são os elementos essenciais, elementos minerais essenciais requeridos em menor quantidade. Porém, né, é sempre importante nós frisarmos que não são menos importantes, apenas requeridos em menores quantidades, né? E são de grande importância, né? Lembrando, dentro das leis da fertilidade, né? Lembrando da lei do mínimo, né? O elemento que estiver na quantidade abaixo da mínima requerida pela planta, né? Esse elemento irá limitar a produtividade. Então, né, um micronutriente como o boro, que a planta necessita de algumas gramas por hectare, né, se ele estiver abaixo desse algumas gramas, isso já vai limitar a produtividade, mesmo que os outros elementos estejam nos níveis satisfatórios. Tá? Então, é de muita importância, né, a utilização dos micronutrientes e o manejo adequado dentro da programa de recomendação de fertilizantes. Lembrando aí quais são os micronutrientes, né? Então, zinco, boro, manganês, cobre, ferro, molibdênio, cobalto, níquel, cloro, silício e o selênio. Alguns inseridos mais recentemente na classificação como micronutrientes, outros já há mais tempo, né? Porém, todos atualmente dentro da legislação brasileira de fertilizantes estão enquadrados ou classificados como micronutrientes, tá certo? Então, esses são os 11 micronutrientes que nós temos hoje. Tá? Então, um plano de recomendação de fertilizante deve incluir, né, esses micronutrientes. E aí, por que que hoje, né, na região do Cerrado principalmente, tem se aumentado a preocupação, tem se dado maior importância ao uso de micronutrientes, né? Então, alguns fatores têm contribuído para isso, tá? Primeiro deles é o uso inadequado de calcário, né? Como nós sabemos, a aplicação do calcário sem a incorporação, ou seja, apenas aplicação a lanço e ele permanecendo na cobertura do solo, faz com que a ação do calcário seja limitada, né? E muitas das vezes o não ajuste da dose do calcário, né, em casos de sistema de plantio direto, né, faz com que haja uma elevação excessiva do pH, né, nos primeiros 3 a 5 centímetros do solo, o que vai gerar uma elevação do pH a valores acima de 7, 7,5, né? E nós sabemos que a maior parte dos micronutrientes, principalmente os metálicos, eles se tornam indisponíveis na faixa de pH acima de 7, né? Então, o uso inadequado do calcário, elevando, né, o pH nas camadas superficiais do solo a valores muito elevados, isso irá indisponibilizar a boa parte dos micronutrientes. Outro fator é a expansão no cerrado, expansão da agricultura, né? Então, nos últimos anos a gente tem notado uma expansão da agricultura para áreas do cerrado, né? Então, são áreas, em sua grande maioria, pobre, né, em micronutrientes, principalmente aqueles associados à matéria orgânica, como o boro, o cobre, né? Então, essas áreas realmente necessitam, né, de uma correção desses micronutrientes. Então, são áreas que apresentam pouca disponibilidade ou baixa disponibilidade dos nutrientes, micronutrientes. Outro fator que tem contribuído, né, para aumentar o uso de micronutrientes no programa de adubação é o aumento da produtividade, né? O surgimento de variedades cultivares, maior potencial produtivo, né, ou seja, uma maior capacidade de extração de nutrientes do solo, né? E para que essas novas variedades, ou híbridos de milho, por exemplo, alcancem esse potencial produtivo, né, há que se
fazer um adequado manejo desses nutrientes, né? Então não basta apenas o NPK na dose correta, né? Preciso, além do NPK, nós temos uma boa correção do cálcio, magnésio e enxofre de todos os micronutrientes, para que, né, as cultivares possam expressar o seu máximo potencial produtivo. E o último fator que tem contribuído muito é o aprimoramento das análises de solo, né? Então, hoje, na maior parte dos micronutrientes, nós conseguimos fazer uma, uma prescrição, né? Ou seja, uma recomendação do fertilizante, né? Que contém um micronutriente baseado no teor e na disponibilidade do elemento no solo. Isso graças ao aprimoramento de análises. Não apenas a disponibilidade no solo, mas a concentração desses elementos nas folhas, né? Através da diagnose foliar, que vão contribuir aí para que nós possamos aplicar, né, conhecer os níveis e fazermos um correto manejo, né, e a oferta desses nutrientes. Bom, né, uma característica que é a variabilidade tanto horizontal quanto vertical dos nossos solos, né, e isso acaba gerando uma, uma correção do pH a níveis, às vezes em alguns pontos a níveis mais altos, como a níveis mais baixos, como podemos ver aqui no mapa. Tem áreas que precisam de 1.700 kg de calcário, tá? Mas tem área que já não precisa de nada, né? Então, se nós fazermos uma taxa fixa, por exemplo, de 1.500 kg, nós vamos estar jogando o calcário, né, e elevando o pH de alguns pontos desse solo a valores acima do satisfatório para a disponibilidade dos micronutrientes. Quando a gente fala de micro-organismo, né, o boletim ou a quinta aproximação do estado de Minas Gerais, ela traz que existem três formas de aplicação, não melhor formas, filosofias, né, que seria a aplicação baseada na segurança, que seria aquela, né, mais utilizada na década de 60, 70 do século passado, onde não se tinham, né, metodologias seguras para a quantificação desses micronutrientes no solo. Então, como não tinha como mensurar a disponibilidade, né, a segurança era a aplicação a taxas fixas, né, sem levar em conta o que está disponível no solo. Tá? Com o passar dos anos, essa foi mudando nessa filosofia da segurança para a filosofia da prescrição. Né? E o que a filosofia da prescrição nos diz? Que a recomendação é baseada em cima dos laudos de análise de solo e do teor dos elementos, né, da concentração dos micronutrientes nas folhas. Então, essa correlação, né, vai nos direcionar quanto à quantidade do micronutriente a ser aplicado. Então, a amostragem de solo, quantificação em laboratório, né, interpretação nas tabelas de recomendação, se o teor é baixo, se é bom, né, se é médio ou se é bom, e posteriormente a recomendação, né, baseado nesses teores disponíveis, né, e uma amostragem foliar para ver se realmente a planta está conseguindo absorver. Isso é a filosofia de prescrição, né, que foi ocupando o lugar aí da filosofia de segurança. E por fim, a filosofia da restituição, né, que é uma filosofia já associada, além do teor do elemento disponível no solo, mas o fornecimento, né, baseado na capacidade de extração da cultura. Né? Então, seria aí uma associação, né, da prescrição e aliado à restituição. Então, prescrição e restituição são as filosofias mais utilizadas hoje, ou baseada no laudo do solo e baseado também na capacidade de extração associada à produtividade da cultura. Não só apenas a cultura, mas qual a capacidade produtiva. Né? Então, quanto maior a produção, né, a produtividade, maior a dose do micronutriente que nós devemos aplicar. Certo? Bom, aí aqui alguns micronutrientes para nós compreendermos, né,
quantidade, né, exigida pela cultura. Então, por exemplo, para a cultura do milho, 1 grama de molibdênio para cada tonelada de grão. É uma quantidade muito baixa. Se pegar hoje uma lavoura que produz 10 toneladas de grão, precisa de 10 gramas de molibdênio. Então é uma quantidade muito baixa. Porém, né, se não tiver essa quantidade disponível, né, irá limitar a produtividade ou a expressão do potencial de produtividade da cultura. Né? Então, elementos igual boro, por exemplo, 18 gramas por tonelada, o ferro, 235 gramas por tonelada. Tá? Então, tá aí alguns dados mostrando, né, realmente precisa em quantidades menores do que os macronutrientes, né? Porém, é essencial para o desenvolvimento das plantas. Aqui, comparando macro e micronutrientes, né? Então, para a cultura da soja, para cada tonelada de grãos, né, quanto que é extraído, né, e que é acumulado nas plantas, tá? Nos grãos. Tá? Então, para cada tonelada no grão, 20 gramas de boro, 57 miligramas por quilograma da matéria seca dos restos culturais. Ou seja, para cada quilograma de grão e de restos culturais, 77 miligramas de boro, né? Comparado aí com 83, né, gramas de nitrogênio por quilograma. Então, enquanto aqui trabalha os macronutrientes, a concentração do elemento está na faixa da grama, nos micronutrientes está na faixa dos miligramas. Tá? Então, vamos passar rapidamente aqui os principais micronutrientes. Zinco, né? Então, está aqui a faixa de disponibilidade dele, né? Cobre e zinco, né? A faixa de maior disponibilidade é de 5, né? Até por volta de 7, quando começa a haver um decréscimo. Né? Então, o que acontece? O uso inadequado do calcário faz com que o pH muitas vezes alcance valores entre 7,5 e 8. Então, aqui é uma menor disponibilidade, não só do cobre e do zinco, tá? Do boro, manganês, ferro. Tá? Então, está aqui a menor disponibilidade, a maior parte dos micronutrientes. Okay? Então, fator que promove ou inibe a absorção do zinco. Né? Então, tem alguns fatores que vão inibir, né, a absorção desse elemento, que por mais que ele esteja disponível no solo, pode ser que haja um fator que impeça. Né? Então, primeiro é que os fatores que favorecem, né, a absorção do zinco são os próprios teores mais elevados, solos mais ácidos, como a gente pode ver aqui, né? Então, na faixa de 5, 5,5, né, uma maior disponibilidade, né, e aplicação de resíduos orgânicos, certo? E o que favorece, né, alguns fatores que inibem a absorção, baixo teor de zinco, solos com pH mais elevado e alta concentração de fósforo, acaba inibindo, né, a absorção do zinco. Aqui mostrando, no caso da cultura do milho, o acúmulo do zinco ao longo do desenvolvimento, né, a gente pode perceber aqui que ao longo de todo o ciclo, dias após a emergência, né, há um acúmulo do desenvolvimento, ou seja, há uma absorção constante ao longo do desenvolvimento, tá, da cultura. Então, isso é importante, né, no manejo da adubação, nós utilizarmos fontes e estratégias de manejo que garantam o fornecimento desse micronutriente ao longo de todo o desenvolvimento da cultura, para que ela não se desenvolva apenas satisfatoriamente até o florescimento e na fase vegetativa ela possa apresentar sintomas de deficiência. Então, nós precisamos, através da estratégia de manejo, fonte do zinco, forma de aplicação, garantir com que haja um suprimento constante. Né? Aqui, mostrando doses crescentes de zinco, né, em matéria seca de milho em vaso, né, porém mostrando aqui um latossolo vermelho distrófico, né, ou seja, menos que 50% de saturação por base, doses crescentes, né, de zinco e um aumento na produtividade. Já em solos distroférricos, ou seja, solo que tem alta concentração de ferro, essa evidência, né, da diferença ela é menos acentuada.
Aqui mostrando o efeito da aplicação de fonte de zinco em semente de milho, né, em produção de matéria seca de milho. Tá? Então aqui a gente pode ver o zinco aplicado na semente na forma de sulfato, né? Então olha aqui, ó, há um decréscimo na matéria seca, tá? À medida que aumenta a dose, e o óxido, né? Há um aumento, né, na dose, aumento na concentração de matéria seca, ou seja, o óxido favorece o desenvolvimento, tá? Por conta da maior disponibilidade do elemento, né? Então o óxido ele está mais prontamente disponível para a planta. Aqui, né, resultados em plântulas de milho também decorrente do aumento da dose, então a gente pode ver aumento da dose de zinco, aumento na teor de matéria seca da parte aérea, tá? 1 grama por quilograma, então já valores que não alteraram tanto, tá? De 1 grama até 7 gramas, tá? Aqui para a raiz não houve tanta diferença, cinzas, né? Então, ou seja, maior acúmulo de matéria seca, maior acúmulo de cinza, tá? Aqui, matéria seca da parte aérea, né? Em relação a 1 grama não houve tanta diferença, porém, acúmulo de cinzas, né? Que são os minerais presentes, né? Na matéria seca, tá? E percentual de germinação, tá? Que acaba afetando parte da germinação. Algumas recomendações, né? Boletim 100, que é o RAJ 97, no caso para a cultura do milho, né? Até então, essa recomendação está associada à filosofia de segurança, né? Não considerando os teores do elemento no solo, embora hoje já existam, né, tabelas de classificação dos teores de micronutrientes, porém, essa recomendação é uma recomendação de segurança, né? No caso de Minas Gerais, de 1 a 2 kg por hectare de zinco, e no caso do estado de São Paulo, RAJ colaboradores, né, recomenda de 2 a 4 kg por hectare de zinco. Tá? No caso para a cultura da soja, né, considerando já o teor do elemento no solo, então a gente pode ver, né, não é, aqui já é uma filosofia de prescrição baseada no teor do elemento no solo. Então, se o teor do elemento no solo é alto para a cultura da soja, né, no caso do zinco, vamos aplicar 4 kg por hectare. Se o teor do elemento é baixo, vamos aplicar 6 kg por hectare. Para isso, precisamos da análise do solo. Tá? Algumas das principais fontes, né? Sulfato de zinco, óxido de zinco, as fritas, né? Que é um complexo aí de micronutrientes que passa por um processo de queima, né? O superaquecimento, o cloreto de zinco, nitrato e o quelato de zinco. Tá? Os mais utilizados hoje são sulfatos e os óxidos, tá? Na agricultura. E ela pode ser utilizada, né, como nós vimos, tanto em tratamento de semente, quanto em pulverização, né, foliar, e mesmo na mistura dos fertilizantes mistos, né? Então hoje tem sido bastante comum, né, quando há prescrição do zinco, né, fazer o uso de um fertilizante misto como 4,14,8 mais 2% de zinco, né? Quer dizer, ou mais 0,2% de zinco, 0,5% de zinco. Quer dizer, em 1.000 quilos, nós vamos ter aí 5 quilos de zinco. Tá joia? E aí já é, no momento da semeadura, é distribuído em área total no suco. O boro é um outro micronutriente também extremamente importante para as plantas, que atua diretamente na germinação do tubo polínico, né? Então, é um elemento essencial, tem baixo teor aí no solo, e a principal fonte para o solo é a matéria orgânica, presença baixa mobilidade no solo, tá? Então, está associado também diretamente a matéria orgânica, tá? E pH elevado, aumento de CTC, contribui para a perda, né, da forma disponível do boro no solo. Aqui também, né, mostrando o acúmulo do boro na cultura do milho, né, a gente vê que há um acúmulo crescente aí até o período do florescimento ou pós-florescimento, em 90 dias mais ou menos. Depois há uma tendência de estabilização.
né? Então, ele é muito demandado nessa fase aqui, ó, de 60 dias mais ou menos, por conta da germinação do tubo polínico, período de florescimento. Depois ele atua também, né, contribuindo para o processo de enchimento de grãos. Tá? Então, importante, né, que utilizemos estratégias, assim como falado do zinco, que garanta o suprimento constante, né, desse micronutriente ao longo do desenvolvimento da planta. Tá? Aqui o experimento mostrando, né, a utilização de ácido bórico em tratamento de semente, né, diferentes doses aplicadas para a cultura do milho, e a conclusão desses autores é que o boro, né, não é um micronutriente viável de se fazer via tratamento de semente, né, que devemos optar ou por aplicação via solar ou aplicação via foliar ou aplicação via solo. Tá? Aqui outro autor, né, trabalhando com diferentes doses do boro no sulco, né, identificaram que doses mais elevadas de 4 e 8 kg por hectare não afetaram a produtividade do milho, né, mostrando que doses aí de 1 a 2 kg são suficientes, né, e eles encontraram também, o autor encontrou também uma correlação entre o boro e o nitrogênio. Quanto maior a dose de N, menor o efeito benéfico do boro, tá certo? 240 gramas por hectare de nitrogênio e 8 kg por hectare de boro, houve uma redução, tá? Nos atributos de produtividade, nesse caso, em número de grãos por fileira, né? Ou seja, houve um menor número de grãos por fileira na espiga do milho. Tá? Então, há essa correlação. Doses muito altas de N, né, inibe um pouco essa manifestação benéfica do boro, ou a expressão, né, total. Boro também em cana-de-açúcar, hoje existem vários trabalhos mostrando, né, o acúmulo de boro em torno de 471 gramas por hectare, né? Desse total é 35% nos colmos, 22% nas folhas, 9% nos ponteiros e 34% nas raízes. Tá? Então, a recuperação, né, do boro, né, fertilizante, ele marcado molecularmente, né, com a sua modificação molecular, recuperação desse boro pela cana foi baixa, em torno de 2% do total aplicado. Nesse caso, mostrando então que a maior parte do boro absorvido pela planta não veio do fertilizante, e sim do boro presente no solo. Como foi falado, a principal fonte é matéria orgânica. Né, algum sintoma de deficiência, né, como foi falado, né, a gente pode ver que falha na germinação do tubo polínico, consequentemente falha na granação, no caso aqui da espiga do milho. Tá? E uma outra característica do boro também é que ele, né, impede, né, esse desenvolvimento da folha bandeira, né, e a abertura completa do pendão. Né? Então a folha bandeira acaba limitando, né, a dispersão do grão de pólen, que acaba comprometendo a polinização. Recomendação tanto no solo quanto foliar, né? Como nós vimos, o tratamento de semente não é tão indicado. E as principais fontes hoje são bórax, né? Ácido bórico também em algumas situações, e a ulexita, menos utilizada, porém é uma alternativa a fornecimento de boro para as plantas. Outro micronutriente, manganês, né? Também aqui semelhante ao cobre, né, bastante sensível ao pH, acima de 6,5 já começa a reduzir drasticamente a disponibilidade desse micronutriente. Tá? Então, participa de funções bioquímicas, síntese da clorofila, né, inclusive uma dos sintomas de deficiência é a necrose mesmo, né, e aquela alternância de verde com verde mais claro, chegando amarelo nas folhas, né, acompanhando as nervuras. Ele é absorvido na forma Mn2+, tá? É pouco móvel no floema. Então, o que é importante a gente saber a mobilidade do micronutriente, né, e do nutriente de forma geral, é para saber se nós aplicarmos via folha, como que vai ser essa distribuição. Né? Então, se no caso do manganês, como ele é pouco móvel no floema, o que acontece?
Aplicação via foliar, ele vai se redistribuir de forma limitada, tá? Então, o floema é que faz essa distribuição. Então, o xilema ele é unidirecional, seiva bruta, floema, seiva elaborada, né, por toda a planta. Então, como tem essa limitação de mobilidade no floema, né, a aplicação via foliar acaba tendo que ser feita várias vezes para suprir a necessidade da planta. Tá? Então, uma estratégia é a utilização tanto via semente quanto via sulco do manganês. Tá? Como a gente pode ver aqui, o acúmulo de manganês no milho, né, ele é contínuo ao longo de todo o desenvolvimento da cultura. Tá? Então temos que garantir estratégias de manejo que forneçam esse elemento ao longo de todo o ciclo da cultura. Tá? Aqui mostrando dose e época de aplicação, né, do manganês. Tá? Então, sulfato de manganês diluído em 150 litros de água. Tá? E o teor do elemento no solo, então foi feita pulverização no milho com 4 e no milho com 8 folhas. Né? Onde não foi feito nada, 2 toneladas. Onde foi feito 0,6 litros, apenas com 4 folhas, 5 toneladas. E quando foi feita a dose maior, em 2 aplicações, né? Tá aqui maior tonelada, maior produtividade, 0,6 e 1,1, né, 8,23, 8,4 toneladas, ou seja, não só, né, a forma de aplicação, mas o estágio que a planta está. É muito importante. Como nós vimos no gráfico, temos que garantir o suprimento até a fase final, né, de perda de umidade, maturação fisiológica, perda de umidade. Nós temos que garantir esse, né, como exemplo aqui do experimento, 2 momentos de aplicação, né, 8 folhas, estágio V8. Né, e aí é uma maior garantia do suprimento, disponibilidade do N até o final da cultura. Nesse caso, não apenas a dose, né, não é a dose, mas sim a estratégia de manejo. Tá? Dose de zinco e manganês aplicada em semente de milho, então via TS, né, tratamento de semente, tá? Então os resultados mostram que não houve, né, resultados significativos quando feito, né, a segunda dose aqui, ó, dessa dose de 9,76 gramas por quilograma de semente, 9,76 gramas de zinco e 17,14 gramas de sulfato de manganês. Foi o que propiciou a maior taxa de germinação, ok? Via tratamento de semente. Então, recomendações no solo foliar para o milho. No caso da soja, uma recomendação é via foliar. Tá? Também pode ser feito via solo. Né? Os nossos solos, eles têm, né, em grande maioria, bons teores de manganês. Porém, a altas produtividades e a ausência, né, da adubação efetiva que restitui aquilo que está sendo extraído tem contribuído para o empobrecimento do solo no que diz respeito ao manganês, né, se tornando necessária a adição realmente desse nutriente. Cobre, né, um elemento também que está ligado diretamente à matéria orgânica, tá? Tem boa mobilidade no floema, tá? Tem uma boa mobilidade. Né? Também é absorvido ao longo de todo o ciclo da cultura, né? E aí alguns trabalhos que mostram, né, Lucchesi e colaboradores, que eles avaliaram doses de cobre via semente, né, na dose de 1, 2, 4 e 6 gramas de cobre por quilograma de semente. Então, constataram uma diminuição na capacidade de emergência de semente, não afetando a massa seca das plantas que emergiam. Ou seja, o aumento da dose contribuiu para a redução da capacidade de germinação das sementes. Porém, aquelas que germinaram não houve diferença na produção de matéria seca, né, mostrando aí uma limitação da dose via semente para aplicação de cobre. Sulfato de cobre, óxido cúprico e óxido cuproso. E muito dessas fontes aí estão associadas aos próprios fungicidas cúpricos, né, que acabam sendo uma importante fonte de cobre, né, para a agricultura. Ferro, né, outro micronutriente, então tá aqui sintoma de deficiências, folhas mais brancas, tá?
nossos solos, em sua grande maioria, são férricos, né? Ou se não tem boa disponibilidade de ferro o suficiente para o bom desenvolvimento das plantas, então dificilmente, né, fazemos aí uma recomendação para aplicação de ferro, por conta das altos teores de ferro disponível no solo do cerrado. Porém, né, em algumas regiões nós podemos encontrar áreas aqui com solos com sintomas de deficiência, né, as plantas, há um esbranquecimento, a folha fica branca realmente, tá, por conta da deficiência de ferro. Tá, tá mostrando bem aí como ele tem baixa mobilidade na planta, né, as deficiências, sintomas iniciam nas folhas mais jovens. Tá? Então, alguns fertilizantes, fosfato ferroso, sulfato férrico, sulfato ferroso e fritas também. Tá? Molibdênio, né, interfere no crescimento do milho, produção de grãos, né, então ele é um micronutriente que atua diretamente no metabolismo do nitrogênio. Tá? Então a gente vê aqui o experimento mostrando com o milho Agroceres 9010 a dose desse produto, né, que é cobalto mais molibdênio, na dose de 120 ml por hectare. Então vem um aumento, né, em produtividade até a dose de 120 ml, depois começa a haver um decréscimo em produtividade. Recomendação para a soja de 12 a 30 gramas por hectare de molibdênio. Tá? Molibdato de amônio, né? Molibdato de sódio e fritas, né? Também, como nós falamos, fritas são como que coquetéis, né, de micronutrientes que passam pelo processo de queima, né, o superaquecimento, tornando esses materiais mais solúveis ou mais disponíveis para as plantas. Tá? Níquel é outro micronutriente também recentemente enquadrado nessa categoria de essencial, né? Contribui significativamente para o processo de transformação do nitrogênio atmosférico em nitrogênio amoniacal, processo de fixação biológica de nitrogênio. Tá? Além disso, o níquel, assim como o silício, tem mostrado boa ação no processo de proteção das plantas contra os patógenos, principalmente fungos. Né? Então, aqui mostrando a ferrugem, né, na cultura do arroz. Tá? Então, a gente pode ver aqui, ó, no caso dessas folhas aqui, e outras gramíneas, né, mostrando quando, né, da aplicação do níquel ou não, e como que é o desenvolvimento da ferrugem, tá? E na maior parte das gramíneas. Silício, outro micronutriente muito importante, né, cada vez mais vem se demonstrando isso através das pesquisas. Então, ele é depositado como essa sílica amorfa em paredes celulares, né, e contribui para a propriedade mecânica. Tá? Então, ele, na verdade, ele confere uma maior rigidez, né, impedindo o ataque de pragas e o desenvolvimento aí de doenças. Tá? Estou mostrando aqui a extração, né, mancha parda aqui com silício, sem silício na casa do arroz. Tá? E aí nós passamos para diagnose foliar, né, que é a avaliação da concentração dos elementos disponíveis nas folhas. Tá? Bom, existe uma correlação entre crescimento, produção e teor do elemento foliar. Então, se o milho produz 8 toneladas, né, qual que é a concentração de nutriente? Não, se o milho produziu 10 toneladas, qual que é a concentração? Então, há uma correlação. Quanto maior a produção, maior a concentração dos micronutrientes. Tá? Para a realização da diagnose foliar, são importantes 3 etapas. Primeiro, a normatização da amostragem. Tá? Então, o que é essa normatização? Qual o número mínimo de folhas? Qual a idade da planta que nós devemos fazer? Qual a folha que nós devemos coletar? Tá? Porque as tabelas de classificação dos teores, elas são desenvolvidas em cima de um estágio fenológico de uma idade da planta. Então, por exemplo, para a cultura do milho, é importante que a área esteja no estágio R1, né, onde 50%
pelo menos dos pendões já se tornam visíveis. Daí nós vamos tirar a primeira folha acima da espiga, né? Vamos retirar o terço médio dessa folha, né? Essa vamos acondicionar em saco de papel e no laboratório nós vamos fazer a lavagem, né, com detergente neutro, enxaguar em água destilada, depois pôr para secar e moer. Tá? Então, é importante essa normatização da amostragem. Qual o estágio fenológico da planta e qual a folha que será colhida. Preparo das amostras e análise do tecido, né? Então tem que ter um padrão também. E a interpretação dos resultados analíticos, para saber se 10 miligramas de boro por quilograma de matéria seca é um teor alto, um teor baixo. Então, há que se fazer essas interpretações. Tá? Então, por exemplo, após plantio, no caso, né, de Minas Gerais, 60 dias após o plantio, 30 folhas por talhão uniforme, terço basal da folha mais 4, sem a nervura central. No caso aqui, para o milho. Né? Hoje, na verdade, se utiliza não 60 dias, mas no estágio R1. Tá? Então, convencionou-se a fazer a avaliação considerando o estágio fenológico e não a data. Né? Porque, conforme o clima, né, na região aqui do Triângulo Mineiro, 60 dias pode estar já pendoando. No caso do sul de Minas, que é um clima um pouco mais frio, pode estar ainda estágio V10, V11. Tá? Então, e aqui são as tabelas de classificação quanto aos teores, né? Em lavoura de alta produtividade, tá? De milho. Ferro tem essa concentração, manganês essa concentração, boro essa concentração. Então, em áreas de alta produtividade, esses foram os valores encontrados dos micronutrientes nas folhas. Tá? E aqui, para a cultura do milho, alguns valores tidos como referência. Tá? Então, para saber se a planta está absorvendo ou se está faltando elemento no solo, isso é uma tabela de referência. O boro, o que é o valor referência? De 4 a 20 miligramas. Cobre de 6 a 20, ferro de 20 a 250, e assim vai. Tá? Então, quando sai o resultado da análise de solo e eu pego essa tabela de valor de referência, eu vou saber se está num teor bom ou não, né, na folha. E no caso do micronutriente, nós ainda podemos fazer a recomendação, né, via foliar ou outra forma. Tá? Forma de aplicação dos micronutrientes, né? Então nós podemos aplicar ele via foliar, que é a pulverização, associada ou não a alguns outros defensivos, né, ou produtos fitossanitários. Qual que é a vantagem da aplicação via foliar? Tem uma melhor utilização pela planta, né? E uma distribuição uniforme facilmente obtida. Então você está pulverizando, né? Você está conseguindo que a planta toda consiga ser banhada ali pelo produto, né? E aí a planta cai diretamente na folha, sendo absorvida, aquilo que entra em contato, né? Porque quando cai no solo, acaba tendo uma competição da raiz da planta com a fração mineral do solo. Desvantagem, baixa mobilidade de alguns micronutrientes, então requer várias aplicações, como foi falado lá no caso do manganês. Né? Como tem baixa mobilidade, né, é importante que seja feito 2, 3, dependendo do produto, até mais vezes, para suprir essa necessidade da planta. Via semente, a vantagem é que usa em baixas doses, porém nem todos os micronutrientes podem ser utilizados via semente, que podem vir a causar danos, né? Como foi mostrado aí a questão do ácido bórico, quando testado via semente, e uma outra forma de aplicação no suco de semeadura, né? E misturado com o NPK, então ele acaba distribuindo em áreas totais, né? E permite um residual para ser utilizado para outras culturas, ok? Então, está aqui mostrando, né, formas de aplicação, né? Existem vários trabalhos mostrando via foliar, via semente, a lanço, no suco, né? Nesse caso aqui, para o zinco, sulfato de zinco a lanço teve uma boa produtividade. Tá? Já quando vai para sulfato de zinco no suco, a mesma dose, não teve uma boa produtividade. Sulfato de zinco, maior dose a lanço, tá? Já se equiparou a produtividade na dose de 1,2.
Tá? E aqui o sulfato de zinco via foliar também, que obteve boas produtividades. Então, para nós finalizarmos, né, mostrou-se aí na aula de hoje a importância dos micronutrientes, algumas fontes principais, né, e por ser elementos essenciais, são elementos que requerem a nossa atenção. Né? Hoje, para alcançarmos aumento em produtividade, né, como muitas tecnologias já estão disponíveis, já estão sendo utilizadas, como a própria para aplicação de calcário, gesso, o uso de agricultura de precisão, né, sementes de boa qualidade genética e alto potencial produtivo, né, nós precisamos nos pequenos ajustes que nós vamos conseguir incrementar em produtividade. E um desses ajustes é acertarmos a dose dos micronutrientes.